Bom, olá a todos, pessoal, eu sou o Daniel Kinsky da QSP Tecnologia e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como a gente pode estar criando as nossas próprias placas de circuito impresso. Tá? Nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande na confecção de pequenos protótipos, né? Então esse vídeo é justamente para isso, para a gente poder desenvolver, criar as nossas placas de forma caseira, mas não deixando de lado a qualidade. Então nós vamos estar mostrando para vocês algumas técnicas, tá, de fototransferência, onde a gente vai criar aí um fotolito em uma impressora qualquer, uma impressora comum, de baixo custo, tá? E a partir daí a gente vai estar então mostrando para vocês como a gente pode estar criando a nossa placa de forma artesanal, porém com uma qualidade profissional, tá? E com um custo extremamente baixo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e a gente vai estar mostrando isso aí para vocês passo a passo, ok? Obrigado! Bom, então vamos iniciar agora a explicação de como nós podemos estar então criando as nossas placas. Primeiro, eu tenho que gerar um arquivo fotográfico. Esse arquivo fotográfico ele pode ser criado utilizando algum programa CAD. No nosso caso, nós estaremos utilizando o CAD Eagle, até porque ele é um software muito poderoso, tá? E está sendo utilizado em muitas escolas e também em muitas empresas. Mas nada impede de você utilizar o Proteus, o Tango, também o OrCAD, entre outros. Então vamos iniciar primeiro o CAD Eagle. Vamos abrir já uma aplicação, né, um projeto que já está pronto. Então tá aqui, ó. Nós temos aqui um esquemático que ele está mostrando aqui na página do esquemático do CAD Eagle, né? Uma vez que eu tenho esse esquemático, eu vou gerar aqui um layout. Vamos aqui habilitar as camadas primeiro. Então nós temos aqui as camadas, tá? Em uma outra oportunidade estarei então mostrando para vocês passo a passo como criar o esquemático e também como criar aí o layout, tá? Nesse vídeo eu já estou supondo ter já o desenho do layout e do esquemático feito, tá? Então o procedimento primeiro, uma vez que você tem o layout feito, é excluir as camadas que não serão impressas na placa de circuito impresso, né? Nesse caso a camada top, que na verdade será utilizado aí jumpers que serão colocados na placa de circuito impresso, até porque esse processo ele é muito fácil de fazer com placas de face simples, tá? Placas de dupla face também é possível, só que aí exige um pouquinho mais de trabalho, tá? Inicialmente nós vamos criar aí placas de face simples, tá? Essas linhas, né, essas trilhas que estão em vermelho são então designadas como jumpers, que serão colocados na placa, tudo bem? E a parte em azul é a parte do lado da solda, é o lado cobreado da placa. Então vamos excluir a camada de top, vamos excluir também a serigrafia dos componentes,
a origem, né, que são esse xizinho que está aqui nos componentes, e também o nome dos componentes. Por quê? Porque o layout ele só tem que ser composto pelo lado do cobre, que é o bottom, os pads, que são os terminais dos microcontroladores, dos componentes em geral, né? As vias, porque aí eu posso estar então imprimindo aqui, né, no lado do cobre a via para eu poder colocar o jumper, tá? E a dimensão da placa. Então vamos clicar aqui em OK. Então eu vou ter apenas aí os desenhos necessários, as camadas necessárias para gerar o layout. Após isso, nós vamos clicar aqui em File, Exportar, Imagem. Vamos colocar aqui, ó, em Browse, vamos colocar aqui Fotolito, já tenho aqui, né, feito, mas vamos colocar aqui, ó, por exemplo, Fotolito 2, salvar. Pessoal, o importante é colocar em monocromático, então habilite essa opção, senão vai sair aqui verde, azul. Isso significa no Fotolito um cinza, né? Eu não posso, eu tenho que ter no Fotolito, né, muito diferente. O preto tem que ser a trilha, os cobre tem que ficar em preto, tá? Ou melhor, dizendo, o cobre vai ficar em branco e onde não terá trilha ficará em preto. Outra importante dica é a resolução. Nós temos que colocar em 1200 dpi, o máximo que puder. Vamos clicar aqui em OK e pronto. Podemos abrir agora aqui na pasta onde foi criado o Fotolito, que vai ser uma imagem. Nós vamos então abrir para ver como ficou o Fotolito. Fotolito 2. Então tá aqui, ó. Esse é o Fotolito, é o desenho do lado cobreado. Tá? O importante é observar que tudo que está em branco, né, será o cobre. Tá? Isso significa o quê? Que quando eu for criar o meu Fotolito, eu então a luz, que seria a luz ultravioleta, irá passar por toda a área que estiver em branco, sensibilizando a tinta fotossensível, a luz ultravioleta. Uma vez que ela estiver sensibilizada e nós limparmos a placa com bicarbonato de sódio, ficará então sobre a placa apenas o cobre que ficou, a tinta na verdade, que ficou sensibilizada pela luz ultravioleta. Tá? O que tiver então na cor preta, ela então a tinta irá sair e estará então exposta ao percloreto de ferro. Tá? O importante é isso daqui. Bom, se eu for imprimir esta foto na impressora, ela não sairá no tamanho correto, tá? Até porque eu tenho que imprimir num tamanho de 1:1, quer dizer, no tamanho real, tá? Então aí vai a segunda dica que nós temos que adotar, tá? Nós não podemos imprimir essa imagem. Nós vamos então utilizar aí o Word, vamos inserir uma imagem, no caso a imagem que eu gerei. Então, Fotolito 2 e abrir então aqui a imagem. Então agora essa imagem dentro do Word, ela está no tamanho real, tá? Muitas vezes eu coloco duas imagens iguais, tá? Porque às vezes a impressora pode estar com algum probleminha e eu sempre escolho uma delas. Ou também, caso vocês queiram, por exemplo, criar mais de uma placa, né, 2, 3 placas, 4 placas, às vezes o tamanho da placa é pequeno, vocês querem criar aí, por exemplo, a gente chama isso de painel, né, um painel
onde contenha várias placas do mesmo tipo, vocês podem estar criando então um fotolito e multiplicando as placas dentro do Word, tá? Isso irá agilizar a fabricação de muitas placas, ok? Bom, após isso, pessoal, simplesmente nós vamos imprimir numa impressora jato de tinta. Não é necessário uma impressora laser, tá? O importante é imprimir uma impressora jato de tinta e utilizar, né, a transparência para impressoras de jato de tinta. Não comprem a transparência para impressora a laser, tá? E também outra dica é, caso você tenha uma impressora laser e queira imprimir esse desenho, essa figura, criar o fotolito numa impressora a laser, não utilize a transparência para jato de tinta em uma impressora laser. Você até corre o risco de estragar a sua impressora laser, porque o toner, né, o cilindro onde vai aquecer, ele vai deformar e derreter o plástico, né, a transparência. Então, faça tudo numa impressora jato de tinta, tá? O importante é também, aqui no caso da minha impressora, né, ó, painel, dispositivo, impressora. A minha impressora é essa daqui. Preferências de impressão. Aqui, ó. Qualidade. Nós temos que colocar aqui no máximo de resolução. No caso aqui 1200, que bate com a resolução que foi colocada no Eagle. Ok? Clicar aqui em aplicar e ok. Para fazer a impressão. Porque senão, o fotolito ele ficará na cor cinza. E isso passará a luz ultravioleta. Então irá prejudicar aí a sensibilidade, né, da sua placa de circuito impresso, tá? No próximo vídeo nós iremos então mostrar, né, aí o fotolito e o restante do processo da fabricação. Obrigado.